Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, até que enfim São Paulo vence a Atlético Goianiense com visita ilustre de Zubeldia. Então é isso, análise pós-jogo e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. Eu adorei, acho que já me sinto mais leve por diversas coisas, diversas situações, e o jogo comprovou por que eu estou me sentindo mais leve. Antes de entrar nos detalhes do jogo, vale lembrar, né, que o Atlético Goianiense não perdia no seu estádio há 10 meses, tinha 22 partidas invictas. Lembrando que o jogo contra o Flamengo não foi lá, né? Foi no Serra Dourada, né? Nós falando no campo dele, né? E o Atlético até volta a jogar no campo dele para pontuar. E também vou lembrar que o São Paulo foi o único visitante a vencer numa rodada que os mandantes mandaram literalmente. E esse campeonato, lembra? O São Paulo do Dorival foi vencer uma partida fora de casa na antepenúltima rodada contra o Bahia. Isso, né? mesmo. Então, a vitória muito importante no momento de maior dificuldade de tabela na temporada de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, que desconta um pouco aquela derrota trágica para o Fortaleza e no Morumbi, que custou o cargo do Thiago Carpini. Então, São Paulo sai da zona de rebaixamento antes da estreia do Zubeldia, antes de jogar contra o Barcelona e Guayaquil, antes de pegar o Palmeiras pelo Brasileiro. Era muito importante ganhar, e o São Paulo ganhou bem. E eu vou te dizer, para mim, o Milton Cruz, ele fez mais ou menos o óbvio, que era o time que, na verdade, acho que a comissão estava tentando fazer o Carpini comprar. Exato. O sistema com 3 zagueiros, que pode ser 3-5-2 ou 3-4-3, e deve ser 3-4-3 quando você tem um atacante pedindo passagem, que é o caso do André Silva. O São Paulo jogou no 3-4-3 contra o Palmeiras, o Carpini nunca mais repetiu. E alguns jogadores, como o Alan Franco, não tinha explicação porque o cara estava fora do time. Ele é o melhor zagueiro pela esquerda do São Paulo. Exato. Então, o São Paulo fez um bom jogo, sobretudo com 11 contra 11. Isso foi importante. E aí não machucou ninguém no jogo, não desgastou ninguém no jogo, fez as trocas. Então, eu só poderia ter adorado mesmo. Daqui a pouco a gente vai contando sobre o jogo, sobre os bastidores, sobre a chegada do Zubeldia, sobre a questão do Milton, Muricy e tudo mais. Tem tempo hoje para a gente dar conta de tudo. Para dar uma de chato, faço 2 ressalvas. Eu tiraria o Wellington, joga toda hora, tomou uma cacetada lá que me apavorou. Bota lá o Patrick, o jogo tava ganho. Eu não sei se ele ainda tinha troca. Podia colocar. Acho que não teria problema dar uma descansada nele. Ele fez todas, né? A última foi a saída do Luciano coitado do Galopo, mas ele poderia ter, sei lá. Fez todas. Aliás, o Luciano estava pendurado. Isso eu também falei, por que não tira o Luciano? Era o único pendurado pro jogo do Palmeiras. Foi por último, né? E fortasse um pouquinho mais, fazia mais um golzinho, pelo menos. Mas cara, tá bom, eu sei que tá bom. Ganhar mais saldo de gols é bom. Que outra circunstância que vai ter essa? Você tá jogando fora de casa com o seu time jogando com 11 contra 9. Não vai acontecer nunca mais. Não. Mas tudo bem, tá ótimo. Essa data, 21 de abril, é muito importante para o São Paulo. Muito importante. Muito importante. Ela passa por 2 grandes personagens da história do São Paulo. Um deles é o Toninho Cerezo, que completa 69 anos. Parabéns, Cerezo. O cara que mudou o patamar do time do Tele. E foi no 21 de abril, há 18 anos, que o Tele morreu. Então é uma data que... E é Tiradentes, é feriado, domingo tá meio... Feriado domingo é meio estranho, mas 21 de abril representa a morte de Tele, 18 anos sem o mestre, que Sim. faz uma falta tremenda e que tem a estátua merecida na porta do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Alexandre Pinto, rumo ao título, Milton para presidente, diz ele. Wanderson Santos, a saída do Carpini fez bem para o São Paulo, um time mais organizado, defensivo e com poucos passes errados. Se mantiver essa qualidade, Libertadores é nossa. Jogou bem mesmo, sobretudo no primeiro tempo. Só, de novo, tô fazendo um papel de chato, o time do Atlético Goianiense, ele me pareceu hoje o pior jogo deles, porque contra o Botafogo foi difícil, o Botafogo, foi pior, né? E contra o Flamengo foi daquele jeito. Hoje foi o pior jogo, o time jamais estabilizado. Sei lá se o Jair Ventura vai aguentar, segurar a onda. Rafael Couto, só pedimos um pouco de humildade ao novo treinador. Sabemos que o time joga melhor quando está compactado e com a bola no chão. Não precisa de ponta aberto. André e Caleri são a dupla. Tá aí, é só seguir. Funcionou mesmo. Na verdade, dos 3, o Caleri fez gol, o Luciano fez gol. O André Silva não fez gol, mas para mim o melhor foi o André.
Vou ler aqui a observação do Murilo Santiago, que foi ao jogo, está sempre conosco, tá, da região, foi ao jogo. Percepção do estádio. Alguns técnicos simplesmente não conseguem entender e usufruir a segurança do sistema com 3 zagueiros. Hoje o São Paulo foi muito organizado defensivamente, 3-4-3, lindo de ver. Passo a entender que não poderemos cobrar 3 zagueiros de todos os técnicos do São Paulo. Milton Cruz nem é técnico, mas entende do sistema e utilizou muito bem. Gostei muito do que vi, espero que o Zubeldia também tenha gostado. Observação. Torcida pediu Ferreirinha, mas não pediu Rames. Bom sinal. Arboleda é o melhor zagueiro do Brasil. Abraço de Goiânia. Grande Murilo. Fica um pouquinho de lado com relação à atuação, que foi boa, foi convincente, mas vamos deixar o Oba-Oba de lado. Mas dá para fazer uma Oba-Oba com o André Silva, né? Porque, eu citei, o André citou, o Donan citou. Eu acho que é para o Zubeldia, quando assumir agora, já no próximo jogo, vai comandar pela Libertadores, é para olhar o André Silva, já falou para esse aqui, eu tenho que colocar desde o começo, não tem não, prof? Tudo já bem? Olhou, né, William? Não é? Estava lá. Já estava lá. Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Boa noite. Foi um grande destaque. No primeiro tempo, o primeiro gol, o gol do Caleri, não só sai com ele pela direita, como ele faz uma bela jogada pela esquerda, que a conclusão é do Luciano de cabeça. O São Paulo já poderia ter feito um placar melhor no primeiro tempo, muito por como jogou, pela mobilidade desse jogador, que não era titular, mas já vinha pedindo passagem há algum tempo. Eu acho que com Carpini ou sem Carpini, esse rapaz ia acabar entrando no time. Sim. Ele já vinha merecendo esse lugar. Sobre a postura do São Paulo, essa coisa meio fofoqueira, né? Viu como jogam sem eles, né? Eu acho que é muito mais uma alegria pelos novos tempos do que um desagravo pelos velhos tempos. Acho que é uma coisa natural de um time que tem qualidades. Hoje a gente pode falar de 5 candidatos ali a melhor em campo, todos do São Paulo. Todo mundo cobriu a sua, né? Pablo Maia, Alisson, Alan Franco atrás, Caleri, Luciano e sim, o André Silva, que para mim é o melhor de todos. 6 nomes num time de 11, fora os que entraram, Ferreirinha entra, faz o gol, deu tudo certo para o São Paulo. E retroagindo as melhores atuações tricolores, eu diria que foi o melhor jogo do São Paulo desde aquela semana eufórica da quebra do tabu em Itaquera e do título contra o Palmeiras. Sendo que mesmo naquele jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não foi melhor que seu adversário. Que é claro, é de um nível muito superior ao desse Atlético Goianiense, que das 10 primeiras expulsões do campeonato, consegue ter 4 delas. Fora a do técnico Jair Ventura da estreia contra o Flamengo. Então esse time tem sérios problemas, vai ter sérios problemas. O Jair fez alterações no intervalo, nem deu tempo, porque a cotovelada imbecil do Luiz Felipe, né? Um jogador experiente, 30 anos, passagem pelo Santos, e coloca tudo abaixo no começo do segundo tempo. O segundo tempo praticamente não houve para o Atlético Goianiense, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Pelo andar da carruagem, desde o primeiro tempo, o São Paulo venceria essa partida do mesmo jeito. Foi uma grande atuação do tricolor hoje. E aí, vamos de André Silva, Caleri e Luciano, mas e depois, como é que faz, hein? Porque vai chegar gente aí nesse time, né? Tem um pessoal pra entrar aí, o Breiler, tudo bem? Você tá faceirinho hoje. Tô. Deu uma empolgada do São Paulo, né? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, mais uma boa atuação do André Silva, que já tinha, de certa forma, agradado a torcida do São Paulo pela atitude que ele tem em campo, não só por ter marcado contra o Cobressal, um jogador muito voluntarioso, um jogador de muita briga com os zagueiros, e mais uma vez hoje ali o Alex e o Luiz Felipe, que acabou sendo expulso, tiveram muita dificuldade para encontrar a marcação, o Caleri também se movimentando bem. Então uma coisa o André Silva já provou, ele pode jogá-lo junto com o Caleri. E outra é que o time ganha muito mais verticalidade com ele em campo, porque é um jogador sempre de olhar para frente, um jogador que proporciona ainda mais ligações diretas, e ligação direta de qualidade, não é o chutão, mas buscando o cara para ganhar no corpo, na corrida, é mais um para dividir essa responsabilidade de trombar com os zagueiros, com o Caleri. Então, além disso, de ser um cara com o ofício de centroavante, mas com capacidade de movimentação, ele é esse atacante de mobilidade. Então ele pode jogar, já mostrou nesse jogo contra o Atlético Goianiense que casa bem com as características do Caleri, do Luciano e principalmente casa bem com as ideias do futuro treinador. O Zubeldia gosta de times verticais, gosta de times que tenham sustentação lá na frente. Na LDU, o time mais recente dele, a gente viu o Guerreiro fazendo o papel do centroavante, segurando muitas bolas. Esse papel tende a ser do Caleri, mas a oportunidade de ter um atacante que divida esse protagonismo e possa elevar não só a estatura do time, mas também essa briga por uma bola mais direta, para o Zubeldia, o André Silva pode ser um jogador muito interessante e um jogador-chave. E aí a gente vai discutir, mas quem sai nesse time, quem perde espaço? O Rames, né, lesionado, naturalmente,
vai ter uma ladeira muito maior, porque André Silva é um titular. A gente viu, o Ferreira entrou, fez gol, é um jogador interessante para lado de campo. A LDU do Zubeldia também tinha isso. Johan Júlio fazia muito São esse Paulo papel. que diga, né? Exato, sofreu com isso. Foi todo em cima. Então, naturalmente, o Rames tende a perder espaço. Vai haver a mesma grita do Carpini para colocar o Rames em campo? Tenho dúvida, porque a amostragem do Rames, por mais que o Carpini tenha dado a oportunidade ali, meio que a revelia, meio que a contragosto, mas não foi um jogador que, nesse período de São Paulo, apresentou com o Dorival, com o Carpini, agora com o Zubeldia, a intensidade que se pede para a possível proposta que o São Paulo vai ter, que é de um jogo muito intenso, de muita pressão lá na frente. Então, para mim, hoje, no time do São Paulo, faz muito mais sentido ter o André Silva como titular do que o Rames. Tecnicamente, o Rames é um jogador refinado, um jogador que te possibilita a criação, mas para time titular, eu vejo 2, 3 cenários mais interessantes para o São Paulo, sem o Rames, do que com ele em campo. Então, e o André Silva é esse jogador, para que o Zubeldia olhe com atenção e possivelmente como um jogador que hoje ganhou em campo um status de titular. E não é simplesmente pela característica, pela forma de jogar. Ele tem se provado, como o Donan ressaltou, em mais de uma posição, vejo como um nome muito interessante. E a sensação que deu, não só do André Silva, mas a sensação que deu assistindo o São Paulo contra o Atlético Goianiense, é que o São Paulo tirou uma bigorna das costas. Exatamente. Estava um time muito mais leve e essa bigorna não é o Carpini, a figura dele. É a situação toda. E a situação que a diretoria criou nessa reta final, de prolongar a agonia. Contra o Fortaleza, já se sabia que o Carpini não seria mais o treinador do São Paulo. E a diretoria do São Paulo esticou a corda. Poderia, antes mesmo de fechar com o Zubeldia, já ter subido o Milton Cruz, faz esse papel de transição e não estender um desgaste que foi passando para o campo. Os jogadores sentiam essa pressão. Só não fizeram isso porque se Claro, o tratava de Atlético Goianiense é um dos favoritos ao rebaixamento desse ano no Brasileiro, mas isso não importa, porque o São Paulo não vinha jogando bem contra nenhum adversário forte, fraco, no Morumbi, fora do Morumbi. O São Paulo estava jogando muito mal, um deserto absoluto de ideias. Né? O São Paulo perdeu do Novo Horizontino, empatou, né? Mas acabou sendo eliminado, perdeu do Fortaleza, sofreu para ganhar do Cobressal em casa. Então, fora no Campeonato Paulista, né? Contra o Ituano, enfim, o São Paulo tem feito partidas, vinha fazendo partidas muito ruins, muito ruins. Então, até muita gente falou, não, o primeiro tempo contra o Fortaleza foi bom. Não, não foi bom. Bom pro primeiro tempo é o que a gente viu hoje. Isso é um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. O primeiro tempo contra o Fortaleza foi melhor do que vinha antes, mas era um desastre antes. Então, assim, um quase desastre não é bom. É um primeiro tempo ruim, era um primeiro tempo ruim. É impressionante a mudança até de postura, né, dos jogadores, porque eles estavam aparentemente super comprados com o Carpini, apoiando o treinador, vindo a público defender e o caramba. Mas hoje, assim, outra atitude dentro de campo, outro apetite, outra autoconfiança para jogar. Os jogadores pareciam mais tranquilos hoje. E assim, o Atlético Goianiense tem um técnico que é o Jair Ventura, que não é um técnico de primeiro nível, mas é um técnico que sabe armar boas defesas. É um técnico que sabe como extrair o máximo de times bem limitados. É um técnico que tem no seu currículo bons trabalhos em times menores, porque sabia trabalhar defensivamente essas equipes. E o São Paulo sempre tem jogos difíceis no Ascioli, sempre tem, lá em Goiânia. Não é simples ganhar lá, não é trivial para o São Paulo ganhar lá. É um jogo chato para a gente, sempre foi. E o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, irrepreensível, assim. No final cansou um pouco, mas poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, se o Wellington e o Igor Vinícius fossem um pouco mais caprichosos ali no contra-ataque que eles tiveram, jogadas que se desenhavam muito claramente, assim, para fazer 2-3 gols. E o São Paulo não fez. E no segundo tempo, depois das expulsões, a primeira merecida, a segunda talvez um pouco exagerada, talvez não, exagerada, acho que não precisava do segundo amarelo ali. O São Paulo teve chance de fazer 4, 5, 6, poderia ter feito, e eu acho que deveria ter feito, porque não é sempre que vai aparecer um jogo tão atípico assim, 11 contra 9, um adversário completamente nocauteado, e o São Paulo teve 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, né? Então seria importante fazer um saldo hoje, né, ter mais diferença no placar para aumentar o saldo, que é um critério de desempate nesse campeonato que é tão parelho, né? Então, enfim, mas como é bom reclamar disso, né? Como é bom lamentar que o São Paulo não fez um saldo maior. É isso que esse time... pessoal, São Paulo venceu e convenceu, jogando com 3 zagueiros, isso mesmo. Só que a diferença é que o Alan Franco entrou no lugar do Ferrarese e fez uma partidaça.
E o São Paulo, com ótimas atuações de André Silva, Luciano e Caleri, conseguiu uma boa vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa. Lembrando que o Campeonato Brasileiro passado, na Bacia das Almas, com o Dorival Júnior, o São Paulo foi vencer quase que praticamente na última rodada. Uma vitória apenas fora de casa, e o São Paulo já conseguiu essa vitória fora de casa na terceira rodada do Brasileiro. Ótimo jogo, ótimo resultado. Esperamos que venham outras vitórias, não só dentro de casa, também quanto fora de casa. Jogar lá contra o Atlético Goianiense não é fácil. Vai ser todo mundo que vai conseguir vencer e vencer da forma que o São Paulo venceu. É claro que teve algumas facilidades, como a expulsão de 2 jogadores do time adversário, a primeira expulsão correta, a segunda expulsão meio forçada, mas ainda assim no 11 contra 11 o São Paulo foi melhor. Continua tendo um problema sério que é pecar na hora de matar o jogo. O São Paulo teve várias oportunidades, fez um ótimo primeiro tempo, não matou, voltou com 1-0, mas ainda assim no início do segundo tempo aí, jogada bizarra do zagueiro do time adversário, o Luciano foi expulso. O Luciano cobrou o pênalti, não tão bem, mas botou para dentro, 2-0. E, bom, o esquema de mais para 3-4-3, André Silva muito participativo, o Luciano também aparecendo bastante, e o Caleri fazendo o primeiro gol, um belo gol de cabeça, matando todo mundo, zagueiro, goleiro e companhia. Boas notícias, principalmente a André Silva, que começou como titular e foi bem demais. Tanto é que na hora da Ferreirinha entrar, quem saiu foi o Caleri, que saiu bem chateado, para não falar uma outra expressão. Ferreirinha também entrou e fez o dele. Acho que quando o Ferreirinha entra com o time principalmente na frente é mais fácil, né? Mas a gente também pode criticar não, contra o Flamengo, ele, mesmo com o São Paulo atrás, foi lá e fez o dele. Então vem sempre botando a bola para dentro, isso é importante, dar confiança pro jogador. E São Paulo demonstra mais opções de elenco, né? Então, Pablo Maia e Alisson foram bem, o Jonathan ainda tem um pouco a melhorar, mas eu também não acho que foi de tão mal assim. Trio de zaga ok. Então, acho que só boas notícias. O Milton Cruz ali tem um pezinho em Goiânia ali, em Goiás, que dá uma sorte. São Paulo venceu. E é importante pontuar, é importante chegar com um pouco de confiança para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que já será sobre a batuta, sobre a tutela de Zubeldia, que será apresentado oficialmente hoje, a 12h30. A partir daí começa a treinar, né, dentro do possível, né, porque as próximas rodadas, as próximas semanas de São Paulo são uma loucura. O São Paulo vai ao Equador, depois pega o Palmeiras no Morumbi, e aí você começa também a rodar, vai para o Pará jogar a Copa do Brasil, depois você vai para Bahia, se não me engano, jogar contra o Vitória. Então o São Paulo faz uma quantidade grande de jogos agora nesse período recente, nesse período próximo, fora de casa, né? Então a gente brinca que o Zubeldia conhecer São Paulo e o Morumbi ali vai demorar um tempinho, né? Mas apresentou possibilidades, né? Um jogador desaparecido com o Carpini, 2, né? O Alan Franco, que não jogava com ele, e o Bobadilla, que entrou no final, né? Tiveram a oportunidade de mostrar seu futebol, ainda que o Bobadilla em menor tempo. Mas São Paulo mostra que tem opções e principalmente eu acho que o André Silva foi. Vamos aguardar mais um tempo, mas de momento uma ótima impressão. Foi um bom achado do São Paulo e você tira um pouco aí desse peso só sobre o Caleri, né? Ainda que o Caleri seja o cara do 1-0, sempre o cara que abre o placar, isso é bem importante, né? Então, São Paulo com opções é o que a gente queria, agora é aguardar a recuperação de outros jogadores, que parece que o Luiz Gustavo e o Moreira irão viajar, né, para o Equador, então você vai ficar ali com Rafinha, Rato e Lucas no departamento médico. Outra boa notícia também é o Nestor, que também entrou novamente, deu um bom chute de fora da área com a defesa do goleiro. Então assim, o São Paulo começa a ter mais opções e isso é importante aí para o Zubeldia, para que o São Paulo possa aí ter um campeonato brasileiro, esperamos, mais tranquilo do que dos outros anos, né? Então é isso, eu acho que saiu melhor do que o esperado. O São Paulo fez um bom jogo, né? E agora vamos ver aí essa sequência aí, como será. Sequência difícil, mas aí a próxima equipe, o Zubeldia conhece de cor salteada, né? Que é o Barcelona. O São Paulo tem que ir ao menos lá para empatar. Não tô lembrando um bicho contra o Palmeiras que também não vem jogando bem, vamos ser sinceros. Acho que o ano todo não vem sendo esse Palmeiras que a gente já viu nos anos anteriores. Então o São Paulo tem que pontuar, acho que é pontuar. Inicialmente você tem que começar a pontuar. Seja empate, seja vitória, claro que vitória é muito melhor.
mas é pontuar para que o caminho de Zubeldia seja um caminho mais tranquilo e ele possa desenvolver o seu trabalho o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. O São Paulo nos dando alegria nesse começo da semana, essa semana que promete semana de Libertadores da América e depois na segunda-feira que vem clássico contra o Palmeiras. Então a gente vai ter muita notícia, muita novidade, muita informação sobre o nosso tricolor paulista. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.